Ok, antes de nós partirmos aqui para a prática, vou só mostrar para você o que você está recebendo aí no DVD. Além dos vídeos, você tem aí a pasta T2T e ERP, tem a pasta fontes, dentro da pasta fontes você tem a pasta ERP, dentro da pasta ERP você vai ter aí a pasta servidor, que nós temos o nosso servidor completo. Você vai ter a pasta comum, nessa pasta comum existem aí essas units que são utilizadas pela aplicação cliente-servidor. Temos a pasta VO, também é utilizado pelo cliente e pelo servidor, Temos aí todos os VOs do projeto, tá? Na pasta cliente você vai estar recebendo a pasta estoque e comum. Dentro da pasta comum nós temos os controllers comuns para todas as aplicações no lado cliente. Temos as telas comuns para as aplicações no lado cliente. E temos aqui essas units que também são utilizadas pelas aplicações no lado cliente, tá? E finalmente temos a pasta controle de estoque. Nós temos o projeto em si. Temos a pasta tela com as telas do controle de estoque. Imagens são as imagens que foram utilizadas aí para o módulo. E na pasta controller temos os controllers que foram utilizados no módulo controle de estoque, tá? Ok. Eu estou aqui com duas instâncias do Delphi abertas. Nessa primeira instância aqui, eu vou abrir o controle de estoque, apenas para mostrar para você. Cliente, estoque. Mostrar a questão do menu. Aqui está, olha. Ele é um menu desvinculado dos demais, essa é uma aplicação separada, nós vínhamos construindo as aplicações, criando grupos aqui, como se nós fôssemos ter apenas um executável, tá? E agora nós estamos separando os executáveis, ok? Embora nós estivéssemos fazendo executáveis separados, mas a ideia aí seria que nós tivéssemos aí uma aplicação apenas com vários grupos aqui. Agora não, nós temos um executável separado apenas com os itens daquele executável. Então, dentro do módulo controle de estoque, nós temos apenas as ações referentes ao controle de estoque, E esse módulo ele pode ser chamado pelo módulo principal, que aí seria o módulo de cadastros, tá? Assim como nós mostramos lá no pequeno vídeo que tem para download no vídeo de integração. É importante que você assista esse vídeo de integração das aplicações, ok? É importante também que você conheça a dinâmica do desenvolvimento, Essa dinâmica ela foi mostrada algumas vezes no módulo de vendas, tá? Então nesse módulo aqui nós não vamos ficar mostrando a dinâmica do desenvolvimento, tá? É importante que você veja lá o módulo de vendas para compreender qual é essa dinâmica. Como assim essa dinâmica, Então sempre que nós vamos construir uma tela, tá? Nós analisamos se essa é uma tela simples ou uma tela mestre detalhe. O primeiro passo é através do gerador você criar os VOs e os controllers, ou o VO e o controller, dependendo do tipo de tela que você está criando, ok? Então eu vou conectar aqui no meu banco de dados. E aqui, olha, eu já apontei onde os caminhos onde devem ser criados os meus VOs, o controller no lado do cliente, o controller no lado do servidor, tá? Então digamos, por exemplo, que eu vou criar uma tela nova, Uma tela simples, como por exemplo a tela cargo, tá? A tela cargo ela tem aqui esses campos e não é uma tela mestre detalhe, embora ela tenha aqui o ID da empresa, mas esse ID da empresa nós vamos pegar na seção, tá? Então qual seria aqui o procedimento para a criação da tela cargo? Como ela é uma tela do cadastros, eu vou apontar aqui que o controller do cliente ele deve ser criado dentro de cadastros, cadastros controller, ok? Como nós fizemos realmente, olha, RP, cliente, cadastro base, controller, tá? Então, o cargo controller foi criado aqui, ó, tá? Vamos fazer um exemplo mais prático, eu vou colocar uma pasta aqui, vou criar uma pasta nova,
chamada teste. Ok? Dentro dessa pasta teste eu vou colocar aqui cliente controller. Vou criar aqui um servidor controller e vou criar aqui uma pasta VO, tá bom? O que é que eu vou fazer agora, né? Cliente controller vai ser onde eu vou criar os controllers no lado do cliente. Servidor controller vai ser onde eu vou criar os controllers no lado do servidor. E finalmente VO vai ser onde eu vou criar os meus VOs, tá? Então digamos que eu queira criar aqui o VO do cargo. Basta clicar em gerar VO e ele gerou o VO aqui pra gente. Já está pronto para uso, tá certo? Veja que ele não criou nada em cliente controller nem em servidor controller. Se eu quiser criar apenas o controller do cliente, selecionei aqui controller cliente para ser criado. Ele já criou ali o cargo controller do lado do cliente. Como é uma tela simples, não é mestre detalhe, você não precisa fazer nada nesse controller, ele já está pronto para uso. O mesmo vale para o controller servidor. Tranquilo? Agora eu vou apagar os três, não precisa fazer nenhuma alteração também no controller servidor quando é uma tela simples, tá? Vou apagar os três, veja que eu não tenho mais nada. Você pode, no lugar de ficar selecionando aqui o que fazer, clicar no botão gerar conjunto. Quando você clica no botão gerar conjunto, ele gera o controller cliente, gera o controller servidor e gera o VO. E, novamente falando, não precisa mexer em nada dessas três units desenvolvidas, elas já estão prontas para uso. Seu trabalho agora é criar a tela, tá certo? Muito bem. E no caso de uma tela mestre detalhe, né? Vamos pegar um exemplo aqui de uma tela mestre detalhe. Um exemplo de uma tela mestre detalhe. Pode pegar até um exemplo do estoque mesmo, tá? Só lembrar o nome de uma tabela aqui do estoque. Aqui, por exemplo, o histórico de reajuste. Aqui, ó. Nós temos o histórico reajuste cabeçalho. Nós temos aí o ID do colaborador, uma porcentagem, a data do reajuste e o tipo. E temos o histórico reajuste detalhe, onde nós temos o ID do reajuste cabeçalho, o ID do produto, o ID do valor original e o valor do reajuste, tá? Muito bem. Como é que nós fazemos num caso como esse aqui? Num caso como esse, você vai clicar primeiramente no detalhe e vai gerar o VO dele, tá? Vai gerar o VO do histórico reajuste detalhe, ok? Esse VO do histórico reajuste detalhe, ele será utilizado na aplicação cliente e na aplicação no lado do servidor, mas não precisa fazer nenhuma alteração nele, tá? Então, se nós observarmos aqui na nossa pasta, pasta teste, VO, que está histórico reajuste detalhe VO vai ser usado na aplicação cliente e na aplicação servidor, tá? No caso do cabeçalho, histórico reajuste cabeçalho, você vai gerar o conjunto. Tá? Então nós vamos ter aqui, olha, o histórico reajuste cabeçalho VO. No cliente controller nós vamos ter o histórico reajuste cabeçalho controller. E no servidor controller nós vamos ter o histórico reajuste cabeçalho controller, tá? Sendo que no caso da tabela master, né, tabela mestre aí, o controller não precisa fazer nada do lado do cliente.
tá? Mas o VO do cabeçalho precisa ser alterado e o controle do servidor também precisa ser alterado, tá? E quais são as alterações que nós vamos fazer nesses dois VOs? Aliás, no VO e no controller, né? Eu vou abrir aqui esse histórico reajuste cabeçalho com o Notepad++. Esse foi o que acabou de ser criado, né? Então ele está bem simples, tem apenas aqui os atributos. E eu vou abrir o que já foi alterado, tá? Então em estoque, aliás, vai estar aqui em comum VO. Tá? Vamos pegar aqui o histórico reajuste cabeçalho. Pronto, e aqui nós vamos começar a fazer uma comparação entre os dois, tá? Para nós entendermos aí o que é que mudou. Então vou usar aqui o Ctrl Tab para ficar navegando entre um arquivo e outro, ok? Então a primeira alteração aqui, olha, são as uses, né, que nós estamos utilizando. Então, nós vamos usar aqui um Generics Collection, vamos usar o histórico reajuste detalhe, né? Porque quando subir para o servidor, o nosso array JSON, né, nosso value, nosso JSON value lá, nós vamos mandar um mestre e os seus detalhes, tudo num objeto só, tá? Então nós precisamos aqui identificar dentro do nosso histórico reajuste cabeçalho quem são seus detalhes, que é um histórico reajuste detalhe VO. Vamos ter o dbx JSON, dbx JSON reflect e as sysUtiles, tá? Então vamos usar essas units, a primeira alteração que nós temos aí. A segunda alteração é em relação a esse novo atributo que nós vamos criar aqui, que na verdade é uma lista de objetos do nosso detalhe, ok? Então veja que aqui nós não temos esse atributo, né? E aqui nós criamos uma lista de objetos do nosso detalhe, tá? Criamos o atributo aqui e logo aqui abaixo nós fazemos o getSet dele, ok? A nossa segunda alteração importante e principal. Veja que aqui eu também coloquei um atributo transiente, que é o nome do colaborador, para o nome do colaborador aparecer lá, tá? Declarei ele aqui, fiz o getSet dele e anotei, fiz uma anotação informando que esse atributo aqui ele é transiente. Tranquilo? Seria uma outra alteração que nós vamos fazer, mas essa não é obrigatória, tá? Para funcionar, a obrigatória que nós temos que fazer é declarar aqui essas units e criar essa lista de objetos do nosso detalhe. Daí, nós vamos aqui sobrecarregar esses métodos. Olha. O nosso construtor, um outro construtor esperando um parâmetro, que é um JSON value, o nosso destrutor e a função toJSON. Tá? Nós vamos criar esses 4 métodos aqui no nosso VO. Tá? Esses métodos eles estão lá na seção Implementation. Né? Veja que a seção Implementation desse não tem nada, então não tem mais nem o que comparar. Não tem nada, aqui nós já temos esses métodos implementados. Tá? Então herdamos o que tem em cima e aqui nós instanciamos a nossa lista de objetos detalhe. Tá? Isso já no nosso construtor. Tá? No construtor que recebe um JSON value, nós vamos fazer o JSON unMarshal. Ok? Vamos fazer a conversão utilizando aí o flista histórico reajuste, que é exatamente a nossa lista que nós acabamos de criar. Tá? No destrutor, nós vamos liberar a nossa lista. E no método toJSON, nós vamos fazer o Marshal. Né? Vamos converter aí de objeto Delphi para objeto JSON, tá? Um desses métodos vai ser usado no cliente, o outro será utilizado aí no servidor. Na verdade, em algum momento, os dois métodos serão utilizados pelas duas aplicações, né? Tanto do lado do cliente como no lado do servidor, tá? Então essas são as alterações que você faz no VO. E no controller? Quais são as alterações que você precisa fazer no controller de uma tela mestre detalhe? Sendo que é só no controller do servidor, tá? O controller do cliente, você não mexe em nada. Então vou abrir aqui o histórico cabeçalho controller. Esse é o que não tem nada alterado, é o que foi gerado lá pelo gerador de VOs. E eu vou abrir aqui, olha, servidor
controller, histórico, reajuste, cabeçalho, controller. E a alteração, ela será feita no método accept, que é no momento da inserção, e no método update, que é no momento da alteração, né? Então, se nós compararmos esses dois métodos aqui, olha, o accept, aqui, nós vamos ver quais são as diferenças. Eu crio aqui um objeto detalhe, né, sendo que lá no começo eu já informo quem é o meu VO, que vai ter a minha lista de detalhes, né? Daí eu crio aqui um objeto de detalhe e crio uma lista, aliás, uma lista não, um enumerator para ele. Para facilitar a minha vida, eu crio um enumerator, ok? Veja que eu não tenho aqui no método original, tá? Daí eu insiro o objeto do cabeçalho, assim como eu faria aqui. No entanto, esse controller foi criado automaticamente, ele já insere o cabeçalho e não quer saber o detalhe, né? A alteração que nós vamos ter que fazer é essa, nós vamos ter que inserir os detalhes. Para isso, nós pegamos o enumerator da nossa lista de detalhes, tá? Fazemos um laço nesse enumerator e vamos aí inserindo cada registro que veio na nossa lista de detalhes, ok? A mesma coisa nós fazemos para o método update, né? Criamos o enumerator, pegamos, depois que alteramos o cabeçalho, passamos a alterar os detalhes, tá? Então, fazemos um laço aí no nosso enumerator, né? Se o registro que está vindo no detalhe for um registro alterado, nós chamamos o método alterar. Se ele for um registro novo, né, se for um detalhe novo que está vindo naquela lista, aí nós inserimos aquele registro novo no detalhe, tá? Então é isso. Vai fazer uma tela simples, teu trabalho é fazer apenas a tela. Controller e VO serão gerados automaticamente. Vai fazer uma tela mestre detalhe, você gera, né, o VO, os dois VOs, gera os controllers, tá? No caso, os controllers mestre, os controllers cliente servidor apenas do mestre, tá? O controller do detalhe não precisa. Você não altera o VO do detalhe, mas precisa alterar o VO do mestre. Não altera o controller do mestre no cliente, mas precisa alterar o controller do mestre no servidor, né? Para a gente fazer ali a inserção dos detalhes e a alteração dos detalhes, tá? Então, apenas para você compreender como é que funciona aí o fluxo de desenvolvimento. E a partir daí, a tela aí não tem como você vai desenvolver a tela completa, tá bom? Mais uma vez frisando, é importante que você veja esse fluxo lá no módulo vendas, né? Que ele é mostrado algumas vezes, como é que a gente faz, inclusive como eu faço aí a tela para facilitar o processo de desenvolvimento da tela, tá? Mas não utilizando o gerador.